Em 90 segundos tu não faz nem um miojo, mas eu te ensino as matérias que tu tem até nojo. Então senta aí e começa a quebrar ATP pra ter energia pra tua mente processar e entender que a probabilidade de você ir bem no Enem tá ligada direto aos meus raps também. Então começa com humanas, só sei que nada sei, mas sei que saí da vida e pra história eu entrei. Se o clima esquenta e tua caneta falhou, fica tranquilo, a esfera dela dilatou com calor. Eu sou flúor com oxigênio, dá pra completar, evoluir melhor que o Darwin poderia imaginar. Se tinha uma pedra no caminho, pode crer que eu já chutei absoluto no rap. Eu nasci pra ser rei, criei uma sociedade aos modelos de Durkheim. O mecanismo dela própria é que diz pra onde vai a inspiração. Thomas Edison dizia: é 1% e o restante o trabalho que faz. Então senta o rabo aí que eu vou te ensinar. Sometimes rap is the best way to learn, rapá. Eu não compreendo, pero não puedo hacer. É só estudar e ouvir as dicas que eu dou pra você. Confere suas respostas e faz tudo com calma. Manda bem na redação, faz do fundo da alma. Esse é o tópico frasal, ainda tem argumentação. E a resposta pra você eu deixei na conclusão. Se tá nervoso, se acalma pra mandar bem. E se liga nos vídeos que eu te preparo pro Enem. Estamos ao vivo, estamos online. Salve, salve galera, boa noite. Estamos de volta aí para continuarmos falando sobre o sujeito. E o Jefferson mandou uma dúvida ali, né? Não vou entrar no mérito de tudo que ele falou, porque não é o assunto da aula de hoje. Mas, respondendo a dúvida dele, ele perguntou se o complemento, e aí tem tanto complemento verbal quanto o complemento nominal, e o predicativo são a mesma coisa que o predicado, né? Não são, tá? O complemento verbal e o predicativo, eles fazem parte do predicado. O predicado é uma coisa maior. Igual eu falei, tem o sujeito, aquela coisa gigante toda é o sujeito. E aí, o núcleo é o elemento essencial. Tudo que está em torno, depois a gente vai ver que tem função sintática específica, ok? O complemento é parte, o complemento verbal. O nominal, não necessariamente, tá? O nominal pode pertencer ao sujeito, pode pertencer ao complemento nominal, pode pertencer ao predicado, tá? O complemento nominal, ele pode estar ali nos dois. E o predicativo, no caso, sempre pertence ao predicado. Mas é algo maior e isso é assunto para as próximas aulas, tá bem? Bom, e aí nós vamos falar sobre sujeito indeterminado. As pessoas confundem muito o sujeito indeterminado com o sujeito oculto e confundem também com a oração sem sujeito. Qual é a diferença de um para o outro? Vamos primeiro fazer a diferença em relação ao oculto. Tanto no oculto quanto no indeterminado, você não identifica nada escrito ali. Só que a diferença básica é: no oculto eu consigo identificar o termo, eu consigo saber sobre quem ou sobre o que eu estou fazendo uma declaração. No indeterminado, eu não consigo identificar de jeito nenhum o termo sobre o qual eu faço essa declaração. Então, eu preciso entender essa diferença. E como que eu vou saber isso? Analisando o contexto. O contexto é sempre determinante. Tá bem? Reparem aqui, ó. Falaram de você ontem. Eu chego aqui, falaram de você ontem. Olha o verbo. Falaram. Ele está na terceira pessoa do plural. E aí, repara, você sabe que alguém falou, mas você não consegue identificar quem falou de você ontem. Aí você pode falar assim: ah, Felipe, então o sujeito não seria eles, porque está oculto, terceira pessoa do plural? Não. Só seria o eles se eu tivesse os termos anteriormente apresentados, como aconteceu no caso anterior da construção da aula anterior. Vem comigo no quadro, ó. Então, se eu falasse assim: Ana e Maria foram à diretoria. Falaram de você. Repara, aqui eu tenho uma informação que
se relaciona com outra informação. E aí, dentro desse daqui, o meu sujeito tem dois núcleos. Aqui eu tenho um sujeito com dois núcleos, então eu chamo isso de sujeito composto. Nesse caso aqui, eu consigo recuperar. Quem falaram de você? Foi a Ana e a Maria. Mas eu não vou repetir Ana e Maria. Aí eu vou usar um termo aqui que não foi usado. Esse termo eu posso identificar, eu posso recuperar. Então, esse termo aqui eu vou chamar de sujeito oculto, ou sujeito elíptico, ou sujeito... Adquira o programa Mais Gripe e Resfriado e acumule até 7 sintomas. Nada disso. Naldecomult resolve. Naldecomult, alívio rápido contra 7 sintomas de gripes e resfriados com alto poder descongestionante. É a última rodada, bora. Você tá travando. Não consigo me mexer. Espera, sai, rápido. Eu tô preso. Deixa comigo. Isso foi incrível. Com vocês, fiquem atentos a isso. Eu poderia ter um texto em que essa construção aqui existisse, tá? Aí a banca ia lá e pegava só esse trechinho aqui e faria um recorte. Na oração, falaram de você. O tipo de sujeito classifica-se como... Aí você não volta no texto. Olha lá, eu sei que alguém falou, mas não tem quem falou, sujeito indeterminado. E a banca vai te dar uma opção com esse nome, sujeito indeterminado. Mas no contexto, o falaram recupera Ana e Maria, que seria substituída aqui por elas, então seria sujeito oculto. Por isso que eu falei com vocês, voltem no texto para que vocês observem as relações que as orações estabelecem umas com as outras, tá bem? Para que vocês não caiam nessas pegadinhas aí e não percam um ponto de bobeira, belezinha? Bom, então aqui, ó, falaram de você ontem. Eu sei que alguém falou, mas eu não consigo identificar. Então, é esse o tipo de sujeito que eu vou classificar como indeterminado. Aquele que eu sei que existe, assim como acontece no oculto, mas que eu não consigo de jeito nenhum recuperar pelo contexto, que eu não consigo identificar. Não existe um elemento que acompanha o verbo, que pratica ou que sofre a ação ou sobre o qual eu faço uma declaração. No oculto, esse termo existe. Ele pode ser recuperado pelo contexto, tá bem? Bem, esse tipo de sujeito acontece de 3 maneiras diferentes. Quais são essas maneiras? Primeiro caso é o que a gente acabou de ver. O verbo na terceira pessoa do plural com o que a gente chama de sem referente. O que é sem referente? Sem um elemento anterior que possa servir de referência, como a gente viu ali no quadro, tá? Pintaram os muros. Eu chego à casa e eu vejo meus muros pintados. Eu digo, pintaram os muros. Eu sei que alguém fez aquilo, mas eu não sei quem fez. Não há um referente anteriormente. Compraram um pão mais cedo. Cheguei à sala dos professores e eu estou vendo os pães ali. Eu sei que alguém comprou, porque não fui eu. E eu não vi quem foi. Mas eu não sei quem fez essa ação. Viram você na rua, Jéssica. Alguém viu, mas eu não sei quem foi que viu, tá? Então tomem cuidado com isso. E aí olha aqui um outro exemplo com referência para que vocês possam tomar esse cuidado. Porque eu botei uma observação aqui, ó. Para esse caso de sujeito indeterminado, é importante observar que não há um termo ou uma expressão em contexto anterior. Se houvesse, haveria identificação do sujeito. Eles não têm. Olha o exemplo aqui em que há um elemento anterior. Eles estão estudando muito, ponto. Não pararam nem para comer. Quem não pararam? Eles. Retomou eles. E aí aqui eu usaria o eles também.
Então está apagado é sujeito oculto. Nessa daqui está explícito, está escrito, ou se eu estivesse falando, estaria dito. Tem um núcleo, sujeito simples. Neste outro período aqui, ele está apagado e eu consigo recuperar no contexto, na informação anterior. Então, o sujeito de pararam é um sujeito recuperável no contexto. Nesse caso, eu passo a ter um sujeito oculto, elíptico ou desinencial, ok? Então, voltem sempre, analisem o contexto para que vocês não sejam penalizados de bobeira, beleza? Bom, segundo caso, é o caso em que os verbos estão na terceira pessoa do singular e esses verbos têm a partícula C. A gente chama essa partícula C de índice de indeterminação do sujeito. Isso vai acontecer com todos os verbos, Felipe? Não. Por quê? Um tipo de verbo vai caracterizar o que a gente chama de voz passiva. E a voz passiva passa a ter o sujeito, tá? Então, quais são os verbos? O verbo de ligação mais o SE, tá? Que é o índice de indeterminação. Era-se saudável. Eu sei que alguém era, mas eu não sei quem era. Era é o verbo ser. Verbo ser é verbo de ligação. Está-se feliz naquela casa. Eu sei que alguém está, mas eu não sei quem está. Estar é o verbo de ligação, mais o ser, eu indeterminei o sujeito. E reparem que ambos os verbos estão na terceira pessoa do singular. Verbo intransitivo, mais o ser. O verbo intransitivo é aquele que não tem necessidade de uma complementação ou, se tiver, ele pede um adjunto adverbial, um advérbio, tá? Mais o ser. Ó, fala-se muito em novas tecnologias. O verbo falar aqui é intransitivo, porque eu estou falando muito é a intensidade. Em tecnologia é o assunto sobre o qual eu falo. Então eu tenho advérbio e advérbio. Eu não tenho complemento ligado ao verbo, tá? Então verbo intransitivo mais ser na terceira pessoa do singular. Vive-se bem no Rio de Janeiro. Viver é um verbo... O homem olhou assim, tá perigoso, a gente sabe. Mais ou menos, né? Há controvérsias, depende do lugar do Rio de Janeiro. Também. Oi? É muito caro. É, caríssimo. Né? Perigoso, caríssimo, infelizmente. Né? O verbo viver indica a ideia de lugar ligado a ele. Então, ó, vive-se no Rio de Janeiro e indica o modo, bem. Então eu tenho aqui adjuntos adverbiais que vêm da classe gramatical dos advérbios que a gente já viu. Então, verbo intransitivo mais ser, eu tenho sujeito indeterminado. E o verbo transitivo indireto mais o índice de indeterminação. Precisa. Quem precisa, precisa de algo. De ajudante. Então aqui eu tenho um complemento verbal ligado por preposição. É o que caracteriza o verbo transitivo indireto, tá? Então nesse caso, precisa ser. Eu sei que alguém precisa, mas eu não sei quem precisa. Então eu passo a ter um sujeito indeterminado. Confia-se nas pessoas. Quem confia, confia em algo ou em alguém. O verbo pede complemento ligado por preposição, então eu passo a ter um verbo transitivo indireto. Se eu ligo o se a ele, né, não havendo um referente, lembrem-se disso, não há referente, tá? Porque se houver referente, muda a configuração. Então, confia-se nas pessoas, eu sei que alguém confia, mas eu não sei quem confia, então eu não consigo recuperar essa informação. Lembrem-se sempre disso. Esse é o caso mais importante. O indeterminado, você sabe que tem alguém, mas você não consegue identificar. Você não consegue recuperar no contexto esse termo, tá? Então toma cuidado com isso. Belezinha? Bom, e aí, ó, olha aqui o que eu acabei de falar com vocês. Quando eu tenho o verbo transitivo direto mais o ser, nesse caso, a gente tem voz passiva. E ao ter voz passiva,
passa a haver sujeito. Nesse caso, eu não tenho sujeito indeterminado. Nesse caso, eu vou ter um sujeito simples ou um sujeito composto, vai depender da quantidade de núcleos, ok? Então, repara aqui, ó. Comeu-se o bolo. Comer é verbo transitivo direto. Não pede preposição para se ligar ao complemento. Se eu fosse transformar isso daqui em voz passiva analítica, eu teria o bolo foi comido. Sobre o que eu estou falando? O bolo. Qual é o núcleo? Bolo. Só tem um núcleo. Sujeito simples. Comeram-se o bolo e os brigadeiros. É o mesmo verbo. Transformando em voz passiva analítica. O bolo e os brigadeiros foram comidos. Sobre o que ou sobre quem eu estou falando? Sobre bolo e sobre brigadeiros. Eu tenho dois núcleos. Então eu passo a ter um sujeito composto. Estragou-se o papel. Quem estraga, estraga algo ou alguma coisa ou alguém, né? Então, sobre o que eu estou falando? Papel. Passando para a voz passiva analítica, o papel foi estragado. Sobre o que eu estou falando? O papel. Só tem um núcleo, sujeito simples. Estragaram-se o papel e as tintas. Na voz passiva analítica, o papel e as tintas foram estragados. Sobre o que eu estou falando? Papel, tinta. Dois núcleos, sujeito composto. E aí, olha que curiosidade importante para vocês atentarem. O que eu falei com vocês no primeiro tempo? O sujeito concorda em número, singular e plural, e em pessoa, primeira, segunda ou terceira, com o verbo. Bolo, terceira pessoa do singular. Comeu, terceira pessoa do singular. Bolo e brigadeiros, ambos na terceira pessoa, mas eu tenho mais de um, então plural. O verbo, terceira do plural. Papel, terceira pessoa do singular. Estragou, terceira pessoa do singular. Papel, terceira do singular. Tintas, terceira do plural. Os dois na terceira, prevalece a pessoa e eu passo para o plural. Olha o verbo. Então, com o se, eu só vou ter a possibilidade de colocar o verbo no plural se o verbo for transitivo direto. Isso jamais vai acontecer com esses casos aqui. Então eu poderia falar assim, ó. Era-se saudável e feliz naquela casa. O fato de eu ter saudável e feliz não vai fazer com que o era tenha de ir para o plural. Está-se feliz e contagiante naquela casa. O fato de eu ter o feliz e o contagiante não faz com que o verbo tenha de ir para o plural, tá? Fala-se muito em novas tecnologias e em inteligência artificial. O fato de eu ter novas tecnologias e inteligência artificial não vai fazer com que o verbo vá para o plural. Vive-se bem no Rio de Janeiro e em Minas Gerais. O fato de eu ter Rio de Janeiro e Minas Gerais não vai interferir para que o verbo vá para o plural. Precisa-se de ajudante e de secretário. O fato de eu ter os dois não vai fazer com que o verbo vá para o plural. Ainda que eu coloque ajudante no plural, tá? Precisa-se de ajudantes. Não muda em nada. Ó, confia-se nas pessoas, está no plural, não mudou em nada. Aqui eu não precisaria nem botar mais de um núcleo, eu poderia botar o sujeito aqui no plural. Comeram-se os bolos. Bolos, terceira pessoa do plural. Comeram-se, terceira pessoa do plural. Passando para a voz passiva analítica, eu teria os bolos foram comidos. O verbo concorda com o núcleo do sujeito, ok? E aí, só tem um núcleo, continua sendo sujeito simples, beleza? Bem, e o terceiro caso? Esse caso aqui não é cobrado assim com frequência nas provas, mas é importante que vocês saibam porque vocês produzem redação com esse terceiro caso, que são as frases com o verbo no infinitivo. O que é o infinitivo? Os verbos terminados em R. AR, ER, IR e também os em OR, que pertencem à segunda terminação, segunda conjugação, que é a de ER.
impessoal, quando não tem a pessoa gramatical marcada ali. O que é a pessoa gramatical? É quando eu tenho, né, o verbo terminado em R e acrescenta a desinência. Aí vira infinitivo pessoal. Por exemplo, falar. Infinitivo impessoal. Se eu colocar o mois, falarmos, virou infinitivo pessoal. A gente falou disso quando a gente viu verbo, desinência verbal, tá bem? E aí reparem aqui, ó. Era proibido comer. O verbo está no infinitivo e terminou com R. Não tem desinência. Então ele é impessoal, ou seja, sem pessoa gramatical marcada. Apontar para os outros é falta de educação. Então, ó, apontar para os outros. Você não sabe quem está apontando. Você não sabe quem é que vai comer naquela sala. Era monótono viver assim. Viver. Ó, o verbo no infinitivo impessoal. Questionar é importante. Quem vai questionar? Você sabe que alguém questiona, mas quem? Você não sabe. É bom poder caminhar todas as manhãs. Quem pode caminhar todas as manhãs, você não sabe. Você sabe que alguém pode. Agora, quem pode, você não sabe. Então, esse tipo de construção também marca a indeterminação do sujeito, mas não costuma cair como questão. Porém, é importante que vocês saibam para que vocês possam construir os textos de vocês através da ideia de impessoalidade, por exemplo, que marca um distanciamento do autor com aquilo que ele está dizendo, para não cair na ideia do achismo, por exemplo. Beleza? Bem, indo agora para o último tipo de sujeito, é o que a gente chama de sujeito inexistente, ou oração sem sujeito. Vamos lá. Quando eu falei com vocês sobre o sujeito ser um termo essencial, assim como o predicado, aqui a gente percebe a incoerência. Se existe uma oração sem sujeito, o sujeito não é um termo tão essencial assim, tá? Ele é essencial até a página 2. Mas, enfim, ele continua sendo classificado como um termo essencial. Isso é só um desabafo que eu estou fazendo e mostrando para vocês que também há incoerências na parte do estudo da língua. Bem, o sujeito inexistente é muito autoexplicativo. É uma oração que, de fato, não tem sujeito. Ou seja, não existe o termo sobre o qual eu fale. Simples assim. E aí você pode falar assim, Felipe, ótimo, mas como eu não vou confundir isso com o indeterminado, que é o que acontece? Volta lá. No indeterminado, não tem o termo ali, escrito ou falado. Mas você sabe que alguém é o elemento daquela oração, que tem um sujeito. Você só não consegue identificar. Aqui não existe o termo sobre o qual eu falo. E aí isso vai acontecer em algumas situações, tá? Que situações são essas? Primeiro a gente tem que pensar que isso acontece com o que a gente chama de verbo impessoal. O que é o verbo impessoal? É o verbo que não tem pessoa gramatical atrelada a ele. Esse é o primeiro momento que a gente precisa atentar. E nesses casos, os verbos estarão na terceira pessoa do singular. Mais uma vez, como que eu não confundo com a situação dos indeterminados? Na situação dos indeterminados, a terceira pessoa do singular vem junto com o se. Aqui não vem. Tá? Em que ocorrências eu vou marcar o sujeito inexistente ou a oração sem sujeito? Primeiro caso, fenômenos da natureza. O que são fenômenos da natureza? Os fenômenos da natureza são elementos que marcam a ideia de algo que não depende de eu querer ou de eu fazer. São coisas que acontecem. E ponto. Elas não acontecem pela ação de alguém. Elas acontecem através da natureza. Então os verbos como chover, nevar, ventar, trovejar, são verbos que exprimem, eventualmente, ideia de fenômeno da natureza. Choveu muito. Sobre o que eu estou falando? Você fala, sobre a chuva. Não, você não está falando sobre a chuva. Não existe um sujeito ali. O verbo é chover. Chuva
é substantivo. É diferente, tá? Vai chover durante a tarde. Agora, aqui costuma acontecer uma pegadinha. Que pegadinha é essa? Se eu pego um verbo que exprime fenômeno da natureza e construo uma frase em que ele não esteja indicando a ideia de fenômeno da natureza, aí eu não tenho uma oração sem sujeito. Então repara, choveu muito. O que você imagina que choveu? Chuva, obviamente. Então é fenômeno da natureza. No Rio Grande do Sul está nevando. Eu nem sei, tá, gente? Eu estou só inventando. No Rio Grande do Sul está nevando. Você pode falar assim, não, no Rio Grande do Sul. Não, no Rio Grande do Sul é o lugar, então é advérbio. Tá? O sujeito tem base de substantivo. Bem, está nevando. O que está nevando? Neve. Exprime fenômeno da natureza. Ventou sem parar hoje de manhã. O que ventou? Vento. Fenômeno da natureza. Então, em todas essas orações, eu tenho um caso de sujeito inexistente ou de oração sem sujeito. Agora, se eu disser assim, chove amor na minha casa. Pode chover amor? Não. Só pode chover chuva. Quando eu falo chove amor, é uma frase num sentido figurativo. Ou seja, entra aí o sentido subjetivo, que vocês vão ver em literatura através das figuras de linguagem, tá? Choveu pedra, choveu canivete. Não existe essa possibilidade. No sentido literal, no sentido real, não existe essa possibilidade. E aí eu passo a ter sujeito. Choveu amor, sujeito passou a ser amor. Quantos núcleos tem? 1. Então, sujeito simples. Se eu dissesse chovem amor e raiva. Amor e raiva são os itens que chovem. Passei a ter 2 núcleos. Nesse caso, sujeito composto. Tá bem? Ventou fofoca naquela sala. Não tem como ventar fofoca. Tá? Fofoca é sujeito. Só tem um núcleo, sujeito simples, tá? Ventou naquela sala, fenômeno da natureza. Se é fenômeno da natureza, sujeito inexistente ou oração sem sujeito. Ventou fofoca naquela sala, fofoca passou a trazer um sentido figurativo aí e eu passei a ter um núcleo. Logo, núcleo explícito, logo eu passei a ter sujeito. E aí eu chamo de sujeito simples. E isso caiu em uma banca recentemente de concurso militar e ninguém praticamente acertou essa questão, tá? Eles colocaram várias opções que eram muito fáceis e essa. Todo mundo foi lá no inexistente porque viu o choveu. E as pessoas acabaram errando por não saberem essa observação e vocês precisam estar atentos a isso. Beleza? Bem, segundo caso é o verbo haver. O verbo haver pode ter o sentido de existir, e aí, se ele tiver o sentido de existir, ele é impessoal. O verbo existir é pessoal, são verbos diferentes. Eu estou falando só do sentido. Como eu também posso ter o verbo haver no sentido de tempo passado. São verbos impessoais. Então aqui, ó, havia flores no jardim. Repara que ele não vai para o plural, ó. Havia flores. Está no sentido de existir. Agora, se eu usasse existir, eu teria que botar existiam flores no jardim. E aí, ao usar o verbo existir, flores passou a ser sujeito. Aqui, não, tá? Tem que decorar, não tem para onde fugir. Vai haver muitos problemas. Vai haver uma locução verbal, com o sentido de existir. Tá? Se eu trocasse por existe, existirão muitos problemas. Há 10 dias estou em jejum. Há 10 dias indica tempo passado. Já passou. É o período em que eu me encontro em jejum. Em jejum não, né? Porque 10 dias a pessoa também não iria aguentar. Mas fazendo uma dieta rigorosa aí, tá? Verbo fazer. Se o verbo fazer tiver sentido de tempo passado, igual o verbo
a ver, ou se ele indicar aspectos naturais, fenômenos da natureza, questão meteorológica, clima, enfim, ele vai ser verbo impessoal. Itaú Empresas, jogando junto. Dias já estão no passado, tá? Fez 10 anos. Vai fazer 5 semanas que não estudo matemática, ok? Então, eu tenho aí a ideia de já ter passado um tempo decorrido. Faz calor hoje. Fez calor hoje. Aspecto natural. Fez 40 graus no Rio de Janeiro. Quem me dera, não fez. Tem feito 18, 15. Tá um frio absurdo aqui. A essa hora já tá o quê? Uns 8 graus. 17. Mas com sensação térmica de menos 5, né? Porque a gente não aguenta esse frio aqui, não. Então, ó, fez 17 graus, faz 17 graus. Eu estou indicando um aspecto da natureza. O que volta lá naquela ideia de fenômeno da natureza. Belezinha? A Lorena mandou uma pergunta aqui. Professor, então os verbos, no caso do sujeito indeterminado, estão no singular? Não, Lorena, não foi isso que eu disse. Temos 3 situações do sujeito indeterminado. Tem os verbos na terceira pessoa do plural, sem referente, e aí eles estão na terceira pessoa do plural e pronto. Viram você na rua. Cumprimentaram você na rua. Tem o verbo na terceira pessoa do singular mais o índice de indeterminação, que é o se, e aí o verbo está na terceira do singular e também não tem referente. E tem os verbos no infinitivo impessoal, tá? A oração sem sujeito é sempre na terceira pessoa do singular, quando o verbo exprimir fenômeno da natureza, quando o verbo for impessoal. E aí, ele também não tem um referente, porque ele não tem sujeito, mas também não tem o índice de indeterminação do sujeito. Ok? Fica atento a isso. O verbo ser, esse aqui, pode ir para o plural. Por quê? Se ele estiver ligado a um numeral, ele vai concordar com o numeral, e é só nesse sentido que a gente vai ter essa situação. O verbo ser indicando ideia de tempo, de distância ou também de aspectos naturais. Então, é meio-dia, é 1h, é meia-noite. São 2 horas, são 3 horas, são 4 horas, são 5 horas, são 17 horas. Ele concorda com o numeral, tá? Serão 2 quilômetros. Será 1 quilômetro. É frio, é calor, tá? Porque aí frio e calor não marcam um numeral. Então, o verbo ser, ao estabelecer diálogo com um numeral, ele vai concordar com esse numeral. Se o numeral for no singular, ele fica no singular. Se o numeral for no plural, indicar a ideia de plural, ele vai para o plural. Ok? É isso que vocês precisam ter em mente. É o único caso em que essa situação vai acontecer. Bem, vamos resolver aqui uma questãozinha. Vamos ler o enunciado. Havendo necessidade, a gente volta aqui. Bem, no português do Brasil, a função sintática do sujeito não possui necessariamente uma natureza de agente, ainda que o verbo esteja na voz ativa, tal como é encontrado em... Olha que interessante isso. Ele está dizendo que o sujeito não necessariamente é aquele que pratica a ação. O sujeito, na verdade, é aquele sobre o qual se declara alguma coisa. Bem, além disso, quando eu tenho essa ideia de ação, eu vou caracterizar o meu sujeito como agente, se ele pratica a ação, como paciente, se ele sofre a ação, e como agente e paciente, se ele pratica e se ele sofre. No entanto, eu posso ter construções, e a gente tem isso, em que a frase está na voz ativa, mas o sujeito não é aquele que pratica a ação. Ele quer saber em qual opção isso acontece. Letra A. O carro furou o pneu. Letra B. E bateu no meio-fio.
Letra C. O refém conseguiu acionar a população. Letra D. Tentaram linchar eles. Letra E. Afirmou o major. Vamos ler o texto? Leia o trecho extraído de uma notícia veiculada na internet. O carro furou o pneu e bateu no meio-fio. Então, eles foram obrigados a parar. O refém conseguiu acionar a população, que depois pegou 2 dos 3 indivíduos e tentaram linchar eles. O outro conseguiu fugir, mas foi preso momentos depois por uma viatura do 5º Batalhão da Polícia Militar, afirmou o major. Qual a opção que vocês marcariam que tem a ideia de um sujeito explícito na oração, uma oração com ideia de voz ativa, mas o sujeito não é aquele que pratica a ação expressa no verbo? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E? Vamos lá, o que vocês marcariam aí? A maioria mandando letra A por enquanto, chegou uma letra B ali. Desse lado aqui ninguém mandou nada, né, Juan? Letra A chegou. Bem, a maioria está na letra A, só tem uma pessoa mandando a letra B. Vamos rufar os tambores então, Juan, por favor? Letra A. Então, olha só. Na letra B, o sujeito não está explícito aqui porque ele estava na oração anterior. Ok? O carro furou o pneu. Furar é uma ação. Mas o carro pratica a ação de furar? Não. O carro não pratica a ação de furar. Então, tem uma ideia de voz ativa, mas eu não tenho ali o sujeito como aquele que age, como aquele que literalmente pratica a ação, tá? O refém conseguiu acionar. Conseguiu acionar é a ação. Quem conseguiu? O refém, é o sujeito. Tentaram linchar eles. Está falando da população. A população pegou os indivíduos e depois a população tentou. Mas aí é a fala do cara, ele cometeu ali um deslize gramatical, o sujeito pratica a ação. Afirmou o major. O major afirma, o major pratica a ação de afirmar. Então a única em que realmente o sujeito está explícito com uma construção, né, numa ideia de voz ativa, em que esse sujeito não pratica de fato a ação. É a letra A, beleza? Questão 2. O tic-tac do relógio diminui. Os grilos começam a cantar. E Madalena surge no lado de lá da mesa. Digo baixinho, Madalena. Há no texto 3 sujeitos, 4 sujeitos, 5 sujeitos, 3 sujeitos sendo um oculto, 4 sujeitos sendo um determinado. Sugestão, vai nos verbos. Ele quer saber a quantidade de sujeitos e se há alguma especificidade em relação a esses sujeitos. Então, identifica aqui os verbos. Diminuiu, diminui, começam, surge, digo, são os verbos, já indiquei. Então, com isso, você marca exatamente o quê? Letra A, letra B, letra C, letra D ou letra E. O que vocês marcariam aí? Uma galera mandando letra D, 3 sujeitos sendo um oculto. Letra D, letra D, letra D. Tem uma pessoa que... 2 pessoas mandaram letra A, dizendo que tem 3 sujeitos. A maioria está na letra D por enquanto. D, A. Bem, a galera está entre A e D, mas a letra D é a que está predominando. Vamos rufar os tambores, por favor, Juan. 4 sujeitos. Por que 4, Felipe? Olha o que confundiu vocês. Vocês identificaram que tem um sujeito oculto. E tem um sujeito oculto. Digo baixinho. Quem digo? Eu.
um sujeito. Quem surge? Madalena, mais um sujeito. Quem começam a cantar? Os grilos. Quem diminui? O tic-tac do relógio. 4. Aí, não poderia ser essa daqui. Por quê? Porque tem 4 sujeitos? Tem, mas não tem nenhum indeterminado. Aqui eu tenho sujeito simples, aqui eu tenho sujeito simples, aqui eu tenho sujeito simples. Aqui eu tenho sujeito oculto, sujeito elíptico, tá? Então por que não poderia ser a letra D? Porque a letra D diz que tem 3 sujeitos e não tem 3, tem 4. Eu tenho sujeito aqui, sujeito aqui, sujeito aqui e sujeito aqui. Eu tenho 4 sujeitos, sendo que um é oculto. Então, o problema aqui está na palavra 3. E aqui também, 3 sujeitos. Não. Aí, essa daqui é ignorar o sujeito de digo. São 4 sujeitos, ok? Vamos resolver mais uma aqui para a gente poder encerrar essa terça da resistência, hein? Analise a frase em que há erro de análise. Como bicho enorme ao qual houvessem cortado as pernas. Sujeito inexistente. Antes que se fechassem os guichês e portarias. Sujeito composto. Fazia então um sol redondo e cheio. Sujeito inexistente. Inventaram outro nome enrolado. Sujeito indeterminado. E letra E. E dentro dela havia o peso da responsabilidade, sujeito inexistente. Então, olha só. São 5 opções. Dessas 5, 4 análises, 4 marcações do sujeito, dos sujeitos, essas 4 marcações estão corretas. Em uma, a marcação está errada. Qual é a marcação que está errada? Inexistente na letra A, composto na letra B, inexistente na letra C, indeterminado na letra D ou inexistente na letra E. Vai, marquem aí a opção de vocês, por favor. A Lorena ainda botou ali, ó, eu contei 4 sujeitos e pensei em 3. É porque vocês acabaram contando os que estavam explícitos, né, Lorena? E se esqueceram de olhar também para o que estava oculto. Bem, a galerinha tá mandando letra A por enquanto. Letra A. Tá unânime a letra A. Letra A, letra A, letra A. Alguém mandou letra C aqui, mas também mandaram letra A. Alguém mandou letra E. Mas a letra A é a que está predominando. Vamos rufar os tambores, Juan, por favor? Letra A. Vamos lá. Vamos pular a letra A e vamos entender as outras. Antes que se fechassem os guichês e portarias. Quem fecha, fecha algo. Verbo transitivo direto com C, voz passiva. Os guichês e portarias, né, seriam fechados. Então, eu tenho 2 núcleos, sujeito composto, correto. Fazia, então, um sol redondo e cheio. Olha o que eu falei com vocês, o verbo fazer com ideia de tempo passado ou com aspecto da natureza inexistente. Fazia um sol redondo. Olha aqui a ideia de aspecto da natureza, tá? Inventaram outro nome enrolado. Verbo na terceira pessoa do plural sem referente. Então, indeterminado. E dentro dela havia o peso da responsabilidade. Verbo haver no sentido de existir. Existir é verbo impessoal. Se é verbo impessoal, o sujeito é inexistente. Por que aqui também não é? Houvessem. Houvessem está no plural. O verbo haver, quando é impessoal, fica na terceira pessoa do singular. E aqui? Aqui ele é verbo auxiliar, o verbo principal está aqui, ó, cortado. Houvessem cortado as pernas. Então aqui eu tenho uma locução verbal e não sujeito inexistente. Como bicho enorme ao qual houvessem cortado as pernas. As pernas foram cortadas. Então eu tenho aqui sujeito
não é inexistente, portanto, letra A está com a análise inadequada, beleza? Vem comigo aqui no quadro. Se tiver ficado alguma dúvida sobre as aulas de hoje, vocês podem ir lá no meu Instagram, @FelipeMorasProf, mandem as dúvidas de vocês para que eu possa ajudá-los, belezinha? Beijo imenso para vocês, um bom término aí de Terça da Resistência. Até semana que vem. Valeu, galera. Valeu, Juan. Valeu! Assista nossas aulas a hora que você quiser. Vem com o Pro, o cursinho online que mais aprova no Enem. Assine em proenem.com.br.